tema da mensagem hoje é: a voz do povo não é a voz de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 13. Primeira Samuel, capítulo de número 13. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estava com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhado dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senhor Jesus e meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu venho nessa noite clamar pelo teu socorro, clamar pela tua ajuda e declarar, meu Pai, toda a nossa dependência diante de ti, meu Pai, reconhecendo que tu és Senhor e Deus de nossas vidas, meu Pai. Eu venho pedir, Senhor, nos guia em toda a palavra, abre o nosso entendimento, nos dá o espírito de revelação, meu Pai, para que possamos entender, meu Pai, e nos alinhar diante daquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, para que corações sejam abertos aqui, para que chaves venham ser viradas, entendimentos venham ser transformados, e que haja uma metanoia, meu Pai, em nós, para que possamos, meu Pai, nos amoldar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, aqui nós estamos diante de uma história muito triste, porque nós vemos a história de Saul como um homem que não buscava o reinado de Israel para si. Pelo contrário, foi um homem que buscava as jumentas de seu pai. E no intuito de buscar as jumentas do seu pai,
uma necessidade que o povo colocou diante de Deus, vem ao encontro de Saul por meio de um profeta. Porque o povo clamava por um rei, e o Senhor levanta um rei para aquela nação, e esse rei era Saul. E o profeta vai diante de Saul, o unge como rei, e a vida de Saul é transformada de uma maneira sobrenatural. Tanto é que nós vamos ver no capítulo 10 de 1 Samuel, que quando aquele homem, Saul, ele chega diante dos profetas, ele foi transformado em um outro homem. 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Samuel fala para ele, vá até os profetas, e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu serás transformado num novo homem. É isso que acontece conosco, meus amados. Quando a gente tem um contato com aquilo que Deus tem para nós, quando nós temos um contato com o Espírito Santo, nós, de uma maneira ou outra, nós somos transformados em novas pessoas. Quer seja num nível mais raso, quer seja num nível mais profundo. O que vai determinar isso? A porção do Espírito que é colocado sobre si? De maneira nenhuma. Eu já disse para vocês, em João capítulo 1, no Evangelho de João, verso de número 16, vai dizer que a todos foi derramado a plenitude do seu Espírito, ou seja, aquilo que Deus já derramou sobre nossas vidas está disponível a todos. O que vai fazer diferença entre mim e você é a fé para poder absorver aquilo que Deus está derramando sobre sua vida. Se você tiver fé para poder trazer o céu para a terra, você vai viver mais céu aqui na terra do que terra. Agora, se você fechar o teu coração para aquilo que Deus quer fazer com você, você vai limitar a ação do Espírito Santo. E o pior, você vai ser convencido pelo inimigo que a porção do Espírito Santo que foi colocado na vida de fulano é maior do que a que foi colocada sobre você. E você não deve entrar nessa vibe, você não deve entrar nessa teoria do diabo, porque Deus, ele tem coisas maravilhosas para fazer através da tua vida. Deus, ele tem uma porção especial para você essa noite, e Ele quer fazer de você um estandarte, quer fazer de você um porta-voz, um outdoor daquilo que Ele quer fazer na terra. E foi o plano que Ele tinha para Saul. Ele não tinha um plano de poder acabar com Saul. E a gente vê Saul começando a ganhar algumas guerras, a gente vê Saul começando a ganhar batalhas. E Samuel fala assim para ele, você vai para a batalha, e nós precisamos sacrificar o Senhor, nós precisamos consagrar a sua vida ao Senhor, nós precisamos consagrar as suas ações ao Senhor. Só que toda consagração na velha aliança, ela deveria ser feita por quê? Por um intermediário, por um profeta, por um sacerdote. E nessa época Samuel, ele tinha um tríplice ministério. Ele era sacerdote, ele era profeta, e ele exerceu, de uma certa forma, uma espécie de reinado, enquanto um rei que realmente estabelecido seria colocado sobre aquela nação. Então Samuel, ele vai fazer os seus afazeres, e os principais inimigos do povo hebreu começam a cercar o povo. Começa a haver um cerco sobre os homens de Israel. E na hora que Saul, ele observa todo aquele levante contra o povo, ele começa a ficar apavorado, porque ele vê a pressão do inimigo sobre a vida dele. E muitas vezes isso acontece conosco, meus amados, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento pré-retiro, e é um retiro de libertação, é um retiro onde pessoas são libertas, é um retiro onde a gente sabe onde muitas coisas vão acontecer. A gente começa a ver o inimigo pressionando algumas pessoas, a gente começa a sentir sobre nós uma pressão do inferno, para que nós venhamos a nos apavorar, para que nós venhamos a sair fora do propósito. Por quê? Porque o inimigo, ele sabe que muitas pessoas, elas se apavoram com barulho, elas se apavoram com aquilo que está acontecendo ao redor, por aquilo que elas estão vendo. Por isso que Pedro, ele vai dizer na sua primeira carta, que o inimigo, ele anda a derredor, ele não anda ao redor, porque quem anda ao nosso redor são os anjos do Senhor. O problema é que nós temos a visão limitada, porque vai falar que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra.
Salmo número 34. O anjo do Senhor está acampado ao teu redor. Fica tranquilo. O problema é que quando nós começamos a andar num desalinhamento com Deus, a primeira coisa que nós começamos a entender, e que muitas vezes a religiosidade inseriu isso em nós, é que o anjo vai sair de perto da gente. É que pelo fato de você ter cometido um pecado pontual, o negócio já caiu para você, você já está totalmente desconectado de Deus. Não é assim. O que Deus quer fazer é te resgatar. Deus está com as mãos estendidas. Deus é o maior interessado para que você não viva uma vida de pecado. Deus é o maior interessado para que você tenha os seus olhos espirituais abertos, para que você possa contemplar a legião de anjos que está acampada ao seu redor. Então ele vai dizer que o diabo, ele anda a derredor. Então ele anda num raio de influência muito mais afastado do que o anjo do Senhor está da tua vida. Bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então sabe qual que é a cena? Você está aqui, o anjo do Senhor, ele está aqui acampado, ele está aqui ao redor de você, te protegendo, como um campo de força através de você. E Satanás, ele está como um... Você já viu aqueles gatinhos esturpiados que tem para a rua? Aqueles gatos que parece que ele fugiu de casa, ele não soube encontrar o caminho de volta, ele come lixo para a rua, ele come carniça para a rua, ele come aquilo que o povo dá. Então ele está magrinho, ele está baleado, ele está sem dente, ele está com a pelagem tudo destruída, e ele está andando ao derredor com uma... Eu não vou falar nem que é esse dispositivo mais moderno, os mais antigos vão lembrar, ele está com uma sonatinha de lado, lembra da sonata? Os mais antigos que vão lembrar da sonata. O que era uma sonata? Era uma maletinha. Era uma maletinha que se abria e você colocava um LP nele, e ele saía um sonzinho ruim pra caramba, parecia uma caixa de abelha. Aquilo era a sonata. E ele põe uma musiquinha com o rugir de um leão. Então fica ele fazendo um barulho de leão. O problema é que você está com a visão espiritual afetada. E quando você tem a visão espiritual afetada, além de você não ver o anjo, você também não consegue enxergar o diabo. Só que você ouve o barulho que ele faz. Só que você se deixa levar pelas artimanhas que ele faz. Você se deixa se apavorar pelos momentos ruins que talvez possa tentar te iludir e tentar te apavorar. Mas uma coisa eu digo para vocês, meus amados: o anjo do Senhor está ao nosso redor. E a tua confiança nisso vai determinar a tua vitória. Porque se nós, meus amados, nós não crermos que nós somos filhos amados de Deus, se você não crê que o Senhor está para te defender, que a cruz de Cristo, ela é capaz, ela é poderosa de derramar o sangue sobre a tua vida, e esse sangue te protege de todo mal, você vai começar, sabe o quê? A agir mediante as circunstâncias e não diante de propósitos. Deus, ele estabelece propósitos em nossa vida. Tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós vamos nos mover diante de Deus, ele está conectado a um propósito. Por isso que muitas coisas que a gente pede, como diz Tiago, a gente não recebe, porque a gente pede mal. E a gente pede, por que a gente pede mal? Porque a gente pede para os nossos próprios deleites. Sabe o que é pedir para o seu próprio deleite? É pedir sem propósito. Ah, pai, eu preciso de um carro. Mas por que você precisa de um carro? Você precisa de um carro para estar conectado a algum propósito na tua vida. Se esse pedido que você fizer para Deus não estiver conectado ao teu propósito, você tem um propósito de anunciar a palavra de Deus, beleza. Então acha esse propósito em Deus e coloque em oração: Pai, o Senhor quer que eu leve a palavra de Deus lá para longe, eu preciso de um carro para me levar até lá. Você vai ver que esse propósito vai ser cumprido diante de Deus na sua vida. Agora, a partir do momento que você, eu quero um carro para eu poder colocar o bração para fora e passar no bairro para chamar a atenção das menininhas. Você pode ter certeza, você pode até receber, mas não é de Deus que você vai receber. Porque Deus, ele só abençoa propósitos, ele não abençoa necessidades.
Porque se Deus abençoasse necessidades, Ele já tinha visitado o continente africano, e aquele continente ele estava liberto de tudo. Porque se Deus Ele abençoasse necessidades, meus amados, Ele já tinha feito uma visitação extraordinária no Brasil, em algumas áreas que nós temos necessidades diante de Deus. E aqui, meus amados, havia um propósito. Deus havia levantado Saul com um propósito. Todos os reis, todos os juízes que foram estabelecidos e levantados na palavra de Deus tinham um propósito. Qual era o propósito? Em primeiro lugar, refletir a imagem de Deus para o povo. Em segundo lugar, comandar o povo na destruição do inimigo. Sabe por que muitas vezes, meus amados, a gente está tomando pau do inimigo? Porque a gente perdeu o estabelecimento do propósito nas nossas vidas. Sabe qual que foi a causa da queda de Sansão? Não foi as lindas pernas torneadas de Dalila. Dalila, muito pelo contrário, Dalila foi uma ferramenta de Deus para poder libertar Sansão dele mesmo. Sansão ele cai a partir do momento que ele esqueceu que ele foi levantado como um libertador de Israel para vencer os filisteus. Mas quando ele começa a usar o poder de Deus, a investidura, o poder de Deus que estava derramado sobre a vida dele, para poder realizar, para poder fazer os seus próprios desejos, para poder ir atrás de mulher em um lugar, para poder envergonhar algumas pessoas, sabe o que acontece? Aquilo foi se esvaindo da vida dele. Aquilo foi saindo de forma gradual. E ele não foi percebendo. Porque o inimigo, meus amados, ele não quer. O intuito principal do inimigo não é fazer você pecar. Às vezes a gente acha, o inimigo quer fazer eu pecar. Não, o inimigo quer fazer com que você perca o seu propósito. Porque quando você perde o seu propósito, o único caminho que tem para você, sabe qual que é? Pecado. Então a gente vê Saul cercado pelos inimigos. E o que aconteceu nesse momento? No momento que ele é cercado pelo inimigo, começa o fulaninho ir embora. Começa o outro ir embora. O outro foi embora. O outro foi embora. Ele começou a ver o povo indo embora. E naquele momento, meus amados, ele começa a se apavorar. E é isso que acontece com as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos apavorados diante das circunstâncias que estão acontecendo. Nós começamos a nos apavorar diante daquilo aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Mas como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo número 5, verso número 7, porque nós, meus amados, não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Você tem vivido por aquilo que você vê, ou você tem vivido por aquilo que Deus tem derramado no teu coração? Porque realmente aquilo que você vai ver ao seu redor, muitas vezes vai ser uma realidade cruel, vai ser uma realidade que não tem escapatória. E eu dou graças a Deus pelas experiências pastorais que a gente tem, que a gente vê algumas pessoas que são ministradas por nós, e quando a gente pegou numa primeira ocasião para cuidar dessas pessoas, a gente olhava e falava assim, esse aí não tem solução. É lógico que a gente não verbaliza, mas algo dentro do nosso coração fala, para nós ser humano, o pastor Alisson humano, não tem mais o que fazer. É derrota na certa. É olhar para essa pessoa e falar, eu não tenho mais porque o que eu falo não escuta. O que Deus está falando também bloqueou. Porque é o que eu sempre digo, o que define uma ovelha? A capacidade de ouvir a voz do seu pastor. A partir do momento que a ovelha não consegue mais ouvir a voz do seu pastor, não tem mais o que o pastor fazer. Ele ficou amarrado. Então a gente simplesmente vai para o nosso quarto orar e fala, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. E a gente começa a olhar a vida dessas pessoas, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. A gente não consegue nem pôr a mão. É fechar o olho e deixar o cara montar naquele carrinho é igual esse morro que tem aí. É o cara montar no carrinho de rolimã e deixar, não tem freio que segure. Porque isso acontece porque nós estamos olhando com os olhos carnais, com os olhos físicos.
Mas quando a gente vê que em algum ambiente de glória, a gente vê num ambiente onde Deus está presente, Deus vai e toca aquela pessoa, Deus ele toca no coração daquela pessoa, uma chave é virada, aquela pessoa é transformada, e aquilo que nós nem imaginávamos que seria possível, Deus ele é capaz de fazer, porque aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Não desista daquilo que Deus colocou. No mesmo 2 Coríntios, no capítulo número 5, verso de número 16, se eu não me engano, Paulo ele vai falar assim, ó: a partir de agora, a ninguém mais conheceis segundo a carne, ainda que tenhais conhecido a Cristo segundo a carne. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Fala, a partir de agora você não começa a olhar para as pessoas como simplesmente seres humanos, como simplesmente pessoas que estão em pecado, mas comece a enxergar nelas filhos amados, em que há uma possibilidade de Deus fazer algo extraordinário na vida delas. Comece a enxergar nessas pessoas que esse pecado que elas estão vivendo não é propriamente delas, é uma influência do inimigo sobre a vida delas, que se elas abrirem um pouco o coração, o Espírito Santo entra com força naquela área e faz uma obra fenomenal. Por isso que ele segue adiante dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, a partir do momento que a mente dela vira para Jesus Cristo, ela não começa mais a olhar para dentro de si, ela não começa mais a olhar para as circunstâncias, a partir do momento que ela entende o plano salvador de Jesus Cristo, ela passa a ser uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo começa a se fazer novo, tudo começa a ser novo. Porque a gente tem uma séria, a gente parece robozinho de vez em quando, né? A gente vê as coisas acontecendo de um jeito conosco, aí passam-se 10 anos. Outro dia Deus tratou muito comigo isso aí. Eu tinha vivido uma situação há 10 anos atrás, de relacionamento, e passaram-se 10 anos, eu fui colocado numa situação semelhante. E eu quis tomar decisões parecidas com aquela que eu tinha tomado lá atrás. E Deus falou para mim, a situação pode parecer a mesma, mas você já é outro, você já cresceu em mim, as situações agora são diferentes, as ferramentas são diferentes, as armas são diferentes, e a vitória vai ser diferente. Não é andar com Deus não é matemático. Às vezes a gente quer fazer continha de matemática para andar com Deus. Andar com Deus não é matemático. A gente vê um dia, 2 Reis capítulo 6, vai dizer que Eliseu, ele tinha visões da sala do rei, de tudo aquilo que o rei da Síria iria fazer contra seus inimigos. E ele ia para o rei de Israel e falava, não passe por tal lugar que o rei da Síria vai estar lá te esperando. Não passa em tal lugar que o rei da Síria vai estar te esperando. Ou seja, Deus antecipava tudo para Eliseu, aquilo que o inimigo iria fazer. Isso se chama revelação. Isso se chama palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Já existia no Antigo Testamento. Um dia o rei, ele olha para os seus servos e fala, tem alguém aqui que está me caguetando. Tem um X9 aqui no meio aqui. Aí levantou um camarada e falou, não, o senhor pensa que tem alguém, um caguetinho aqui? Não tem não. É que existe um profeta em Israel, que o nome dele é Eliseu, e tudo aquilo que o senhor fala aqui, ele consegue enxergar lá. O que o rei faz? O rei ele manda a maioria do seu exército, eles vão até Dotã, que é onde o sacerdote, onde o profeta estava, e todo o exército da Síria cerca a casa de Eliseu. E Eliseu está ali dentro, junto com o seu moço. E o seu moço, na hora que olha aquele exército lá fora, e fala, Eliseu, caiu a casa. Fala, meu Deus, a gente pensava que a gente está lascado, mas quem está lascado é eles. E é isso que acontece na nossa vida, meus amados. A gente precisa ter os nossos olhos espirituais abertos para aquilo que vai acontecer. Acabamos de ver um testemunho aqui no momento de oferta, de uma virada de chave de algo que Deus fez na vida espiritual de alguém. E o tema do nosso
do nosso estudo entre o cristão e as finanças, era justamente isso, que dinheiro é totalmente espiritual. E quando esse cara entendeu que o dinheiro era espiritual, ele recebe uma direção de Deus, falando, vai lá e oferta naquela terra fértil. Coloca algo naquela... Mas Senhor, a minha realidade diz que eu não posso. As minhas circunstâncias dizem que eu não posso. Mas Jesus fala, faz. Ele foi e deu um passo de fé. Garanto para vocês, meus amados, que o cara não foi lá assim, eu sou o corajoso. Não, o cara vai tremendo. O cara vai com medo. Porque ele tem família para sustentar. Eu estou aqui tirando talvez metade da mensalidade da escola do meu filho. O dinheiro que eu estou esperando cair lá não caiu ainda. Eu estou contando com isso, estou ficando negativo no banco. E ele dá o passo de fé. Mas no momento que ele dá o passo de fé, 10 horas se passam, o telefone toca e fala, aqueles negócios que estavam travados na tua vida, foram desencadeados. É isso. Só que Saul, ele começa a ver um para lá, outro para cá, vai dizer que ele se apavorou. E aquela promessa que foi feita para ele lá atrás pelo profeta, como é que fica? Começa o quê? O seu coração se encher de dúvida. Quantas palavras que você já recebeu do profeta, a qual você duvida no teu coração? Quantas palavras que você já recebeu, e não digo do profeta, e profeta, todo mundo já sabe, eu já dei estudo aqui para vocês. Profeta não é aquele que se levanta assim, diz o Senhor, não, amém. Tem gente que gosta de fazer esse paranauê aí, né? Mas profetizar é muito mais simples do que você pensa. Você recebe uma impressão no coração, chega e traz para a pessoa. Quantas promessas estão aí já enterradas debaixo de 7 palmos debaixo do teu coração aí, que você já até esqueceu? Quantas palavras que o Senhor já liberou no secreto do teu coração, que você já não deu bola, você já deixou aquilo, a terra sedimentar sobre isso? Sabe por quê, meus amados? Toda promessa, ela vai passar por um período que se chama período de tempo para provação. Toda promessa, tudo aquilo que o Senhor, toda palavra gerada em Deus, ela vai ter que passar por um processo no nosso coração, que vai provar se realmente nós cremos naquela palavra ou não, porque o crer, a fé, é o que vai determinar o que? O resultado daquela palavra. Ou seja, se Deus não colocar nenhum temperinho nisso, se Deus não colocar nenhuma dificuldade nisso, fica muito fácil. E viver das coisas muito fáceis era quando o homem estava plantado num jardim chamado Jardim do Éden. A partir do momento que nós fomos expulsos do Jardim do Éden, tudo aquilo que nós conseguimos no Senhor é por fé. Porque no Jardim do Éden, o homem não tinha que usar fé. Ele queria uma maçã, tinha maçã. Ele queria comer um caju, tinha caju. Não sei se tinha Nutella lá para ele, devia ter, né? O que ele queria, tinha. Agora, a partir do momento que nós somos expulsos, a única coisa que nós recebemos, sem precisar fazer esforço nenhum, somente por fé, é a graça para a salvação. As demais coisas, meus amados, é pelo suor do nosso rosto. Ah, mas Deus dá por graça. Amém. Pelo suor do seu rosto, pelo seu esforço, pela sua busca, pela sua oração, Deus por graça vai te conceder aquilo que você está pedindo. Não deixe de ser graça. Porque se Deus quiser falar não, você pode orar, você pode jejuar, você pode suar, você pode trabalhar, que você não vai ter. Então ele começa a ficar apavorado. E aquela promessa que o profeta fez para ele lá, ele fala, e agora, como é que fica? Estou aqui, todo mundo me abandonando, e como é que eu fico nessa história? E muitos de nós vivemos dessa maneira. Estou aqui, recebi uma palavra de Deus, parece que as coisas começam a ir de mal a pior, parece que ao invés de melhorar, o negócio está piorando. Falaram para mim que se eu fosse na igreja as coisas iam melhorar para mim, mas parece que a coisa só piora.
Deus está provando o teu coração. Eu, quando me converti, meus amados, eu estava quebrado. Passava a salva da oferta lá na igreja, eu chorava porque eu estava conhecendo Jesus. No momento do louvor lá, chorava. Aí na hora que passava a salva da oferta, eu chorava, por quê? Porque eu não tinha R$1 para dar de oferta. Acho que os irmãos passavam lá e falavam, ô jovenzinho avivado esse, hein? Chora até na hora da oferta. Mas eu chorava porque eu não tinha dinheiro. Porque falaram para mim, vai para Jesus. Jesus vai fazer algo novo na tua vida. E realmente, foi liberada uma palavra sobre mim. Jesus vai fazer algo novo na tua vida. E durante 1 ano e meio na igreja, nada. Pedia esposa, não tinha. Pedia dinheiro, não vinha. Pedia batismo com o Espírito Santo, também não vinha. E o pior, o camarada que estava falido do meu lado, Deus começava a prosperar. O outro que não era batizado com o Espírito Santo, era batizado com o Espírito Santo. E o cara que não tinha namorado, arrumava namorado na igreja. Doía aquilo? Doía. Mas em nenhum momento eu falei, eu vou desistir do Senhor. Apesar de ser novo na fé, apesar de não ter ninguém me discipulando, eu entendia que se Deus falou, eu queria viver esse algo novo no Senhor. Passado 1 ano e meio, Deus começou a liberar. Deus libera recursos através do trabalho, pode ficar sossegado, fica tranquilo que não foi, brotou 10 mil, na época não ia nem resolver a minha vida. Eu devia uns R$100.000, R$80.000. R$10.000 não ia fazer cosquinha. Mas Deus liberou, hora essa lá no serviço, para que pelo suor do meu rosto, eu consertasse as besteiras que eu fiz na vida. Porque a gente faz besteira na vida. E a gente muitas vezes quer enfiar o dedo na mão de Deus e falar, por que você não me abençoa? E Ele olha lá do céu e está falando para alguns aqui, eu estou te abençoando, eu estou te dando recursos para você recuperar aquilo que você fez de besteira. Mas eu estou junto contigo, porque você precisa aprender a ser governo na sua casa. Deus me ensinou a ser governo em casa, porque eu saí gastando que nem um doido. Era bebida, era droga, era mulher, era gasolina, era carro novo. Dissipei tudo. Jesus falou, eu vou te dar tudo de volta, mas com o suor do teu rosto. Tive que trabalhar que nem um cavalo velho. Entrava às 6 horas da manhã na fábrica, saía às 7, 8 horas da noite, todo dia, de domingo a domingo. Casei desse jeito, a minha lua de mel foi na Volkswagen na segunda-feira. Meu chefe olhou para mim e falou, nossa, você vai vir trabalhar depois de casado? Eu vou. Ele olhou para mim e falou, cara, você é o melhor funcionário que eu tenho. Eu nunca vi alguém fazendo isso. Mal sabia ele que eu estava devendo para caramba. Deus, Ele usa as circunstâncias. E a gente foi ganhando terreno. Deus me deu a esposa. A gente recuperou tudo. E hoje eu entendo que para eu poder estar aqui, ministrando algo na vida de vocês, eu não pude me mover por circunstância. Eu tive que me mover por fé. Eu tive que me mover por propósito. E não adianta falar para mim que Deus não já falou para você o propósito que Ele quer da tua vida. Porque com todos que eu converso, e comigo não foi diferente, no meu início de caminhada, no meu início de fé, aonde eu punho os pés, aparecia um profeta, não sei de onde, falava, assim diz o Senhor, você vai ser pastor da minha casa. Muitos sabem aqui que a primeira palavra que eu recebi que eu ia ser pastor, eu recebi 1 ano antes de eu me converter, num boteco, cheio de droga e cheio de cerveja na cabeça. Deus levantou um desviado para vir falar comigo dentro de um boteco. O desviado, ele se transformou e falou para mim, você vai ser pastor. Eu nem sabia que era ser pastor, eu não tenho parente evangélico, eu não tenho nada. Falei, cara, você está doido, cara? Ele só falou, só tem que falar isso para você, você é pastor. O cara voltou a virar o louco. Em 2 segundos ele se transformou no loucão de novo. Deus, Ele derrama para nós os seus propósitos. A gente que se faz de surdo. Saul, ele foi levantado para isso. Ele começou a se apavorar com as circunstâncias negativas que estavam ao redor dele. E o que aconteceu? Vendo que todo aquele povo estava indo embora, ele pega
do holocausto e faz um sacrifício ao Senhor. E vai falar que no momento que ele fez o sacrifício, 1 segundo após, aparece Samuel. Porque Samuel disse para ele que em uma semana chegaria. Eu imagino, pela palavra de Deus, ela me dá autoridade para fazer isso, que o dia do judeu acaba-se às 6 horas da tarde. Eu acredito que eram 5 horas da tarde e Saul fez aquele sacrifício. Às 5h15 aparece Samuel. Imagina a cara do camarada. Na mesma hora Deus já tinha falado com Samuel. E ele pergunta para Saul: o que você fez, cara? Ele faz: pois é. Eu vendo que o exército me apertava, movido pelas circunstâncias, eu sacrifiquei. E quantos de nós somos assim, meus amados? Quantos de nós somos assim, movidos pela circunstância, tomamos decisões que não deveriam ser tomadas? Quantos de nós, movidos por circunstâncias, algo que são de momento, nós perdemos tudo aquilo que Deus tinha planejado para a nossa vida? Deus não falou que vai dar um jeito na tua vida espiritual, na tua vida financeira? Não precisa sair que nem louco fazendo empréstimo. Não precisa sair que nem louco atrás do agiota. Acalma o teu coração. Deus não falou que vai dar uma esposa para você? Acalma o teu coração. Não precisa sair que nem louco atrás de uma mulher. Deus não falou que vai dar um homem para você? Não precisa sair que nem louco atrás de um homem. Porque o profeta trazendo para o nosso contexto, é Jesus. Jesus, ele vai vir para executar a obra perfeita que ele prometeu na tua vida. Ele vai vir para poder estabelecer o propósito que ele tem para você. Só que não adianta você querer tomar as rédeas da tua vida, porque algumas coisas na tua vida, algumas coisas foram estabelecidas para você fazer sim, mas algumas outras coisas foram estabelecidas para Jesus fazer na tua vida. E não adianta você querer tomar o papel de Jesus na tua vida. E o que ele quis fazer foi isso. Ele mesmo quis fazer um sacrifício para si. Existia um homem designado naquela época para poder fazer isso, se chamava Samuel. O problema é que quando a gente se perde do nosso propósito, meus amados, a gente não dá ouvidos mais para aquilo que Deus está falando. Quando a gente se desconecta do propósito, a gente olha e fala: o que esse pastor está falando é besteira. Quando a gente se desconecta do propósito, a gente vai para o secreto e Deus fala conosco, e a gente fala assim: isso que Deus, acho que essa voz que eu ouvi não é de Deus não, é de Satanás. Principalmente quando é para você dar alguma coisa, né? Vai lá, dá o seu carro lá para o irmão lá. Sai daqui, Satanás. Já percebeu? Que a gente é bom para poder trazer as coisas que nos trazem prazer. Mas aquilo que nos traz um desconforto, a gente acha que não é Deus que está falando. E Samuel olha para ele e fala assim: cara, você procedeste neciamente. Essa palavra neciamente, sabe o que quer dizer? Você foi um tolo. Trazendo para a versão da Bíblia do pastor Alisson, você é burro pra caramba, cara. O texto no hebraico vai dizer isso. Cara, você foi burro pra caramba, cara. Dá vontade de dar um pedala, Robinho, no você, cara. Você foi burro demais. Porque era você esperar um pouquinho. Porque muitas vezes, sabe o que está acontecendo, meus amados? Talvez as circunstâncias começam a ficar um pouco diferentes. Talvez algumas pessoas que estão ao seu redor começam a sair fora de vocês. Mas sabe o que é isso? Não é você perdendo algo, não. É você ganhando algo, porque são pessoas que não deveriam estar junto de você. E a gente vê muito isso nessa época agora que nós vivemos, né? Era um tal lá no Facebook de: eu sou do Haddad, eu sou do Bolsonaro, então já que você não é do Haddad, você não fala comigo, você não é do Bolsonaro, você não fala comigo. Nossa, gente, que eu não vi a hora de chegar esse domingo para acabar logo essa chatice, cara. Chato. Mas uma coisa eu aprendi: que se algumas pessoas brigaram com você por causa da sua escolha política,
é sinal que eram pessoas que não deveriam andar junto com você. Porque se você está caminhando com pessoas que não são capazes de respeitar a sua opção política, é sinal que essas pessoas, uma hora ou outra, elas vão querer te influenciar em muitas outras coisas. É sinal que essas pessoas estão andando com você por aquilo que lhes agradam, e não por aquilo que você é. E nós, meus amados, somos chamados para poder estabelecer nesse reino, através daquilo que Deus determinou para nós, para aquilo que nós somos, e não por aquilo que nós agradamos às outras pessoas. Porque se a gente fosse se mover para se agradar a outras pessoas, meus amados, a gente não ia ter algo que Deus colocou em nós, que é uma personalidade que Deus colocou em nós. Há uma personalidade que Deus colocou em você, há uma identidade que Jesus colocou sobre você. E quando você tenta agradar todas as pessoas, sabe o que acontece? Você não tem essa identidade estabelecida na tua vida. Então você vai ver o político, principalmente o político faz isso. Uma hora ele está na igreja católica tomando hóstia. Outra hora ele está na igreja evangélica dando glória. E no outro dia ele está no centro de macumba batendo tambor junto com a Daniela Mercury. Aí eu pergunto para você, cadê a identidade do camarada? Cadê a firmeza de propósito? Eu estou aqui para poder determinar um propósito para essa nação. Eu estou aqui para estabelecer e governar segundo um caráter que as pessoas possam olhar e falar, esse cara não gosta disso. Isso para ele é abominação, isso ele concorda. Ou eu vou olhar para uma pessoa e falar, eu não sei, hoje ele está gostando disso, mas talvez amanhã as coisas mudem. Deus não nos chamou para isso. Deus te chamou, sabe para quê? Para o sim, sim e não, não. Se Deus te chamou de uma maneira, se você é de uma maneira, segue nessa maneira. Muitas pessoas vão sair, muitas pessoas vão te deixar, muitas pessoas vão te abandonar, mas aquele que é mais importante na tua vida vai estar com você, que é Jesus Cristo. Jesus não te abandona, porque Ele fez um projeto para você, e esse projeto, Ele conta com você da maneira como você é. Não como um pecador inveterado, não. Da maneira, da personalidade que você é. Da maneira como você é. Com os dons do jeito que você é. Não querendo agradar tudo e a todos. Porque o projeto de bênção que Deus tem para a tua vida está baseado no propósito. E essa firmeza de propósito não pode ter oscilação, porque senão Jesus ele não consegue entregar na tua mão aquilo que está conectado ao propósito. Deu para entender? Jesus ele tem algo para a tua vida. Só que para ele poder entregar algo na tua vida, ele precisa você posicionado, ele precisa você firme numa posição. Quando você não se estabelece naquela posição, quando você não tem aquele posicionamento correto, Ele não tem como enviar aquela bênção para você. Porque a bênção, vamos lá, você está aqui, só que o propósito está aqui. A bênção foi projetada para cair ali, só que você está aqui. E se você estiver aqui não tem como. Mas Ele está nesse momento, meus amados, o Espírito Santo ele vai virar uma chave aqui nessa noite, para aqueles que estão fora do propósito serem estabelecidos no lugar da bênção. No lugar onde você vai ser plenamente cheio dEle. Por isso, de novo com aquele texto, se alguém está em Cristo, ou seja, advérbio de lugar, se eu estou posicionado no Cristo, se eu estou posicionado no lugar do propósito, se eu estou conectado àquilo que Deus tem para mim, eu vou ser nova criatura, e coisas velhas já não vai servir mais para mim, a não ser como experiências, e eu vou começar a viver o novo de Deus todos os dias. Você tem vivido o novo de Deus todos os dias? Ou você tem vivido de mesmice? Porque chegou, gente, a mesmice vai fazer você enjoar. A mesmice vai fazer você não querer mais vir no culto. A mesmice vai fazer com que você não entre mais no teu lugar secreto para poder orar com o Senhor. A mesmice não vai te afastar da palavra de Deus. Ela se renova a cada dia, segundo a imagem daquele que nos criou. Ela se renova, a presença de Deus em nós.
Cada vez que eu vou para o meu lugar secreto, meus amados, é uma expectativa nova de receber algo novo, de viver algo novo, de ter uma conexão nova. Cada vez que eu venho no culto, é uma expectativa nova de viver algo novo com o Senhor. E quando essa expectativa ela é viva dentro de mim, quando essa expectativa ela começa a gerar dentro de você, ela começa a borbulhar, Deus vai te conduzir a coisas novas e sobrenaturais. Aí você vai conversar com o camarada, pastor, estou desanimado, estou pensando em desistir da igreja. Por que vai desistir da igreja, cara? É o único local onde você vai poder, onde você tem uma última chance de se conectar com o teu propósito. Você não está desistindo da igreja, você está desistindo do teu propósito. E quando a gente desiste do propósito, a gente vai começar a fazer o quê? Do nosso próprio jeito. A gente vai achar que já não precisa mais do sacerdote. O sacerdote de novo fala para você, não é o pastor, não é o seu líder, o sacerdote é Jesus Cristo. É lógico que Jesus Cristo ele vai agir sobre a vida do teu líder, ele vai agir sobre a vida do teu pastor, da tua pastora. Mas a centralidade é em Jesus, e quando a gente deixa de crer que Jesus, ele vai entrar nos momentos certos da nossa vida, a gente começa a fazer a coisa do nosso próprio jeito. Vou contar o nosso testemunho, mais uma partezinha. Quando Jesus me chamou para a obra, quando Jesus falou, sai da empresa e vai cuidar da minha igreja, ele falou assim, você vai. E depois de um tempo, eu vou fazer um período de transição, depois de um tempo sua esposa vai também. E eu fui correndo, entreguei o manto para minha esposa, né? Falei, amor, vou sair, você vai sair também. Não. Ela falou, que legal. E ela projetou um ministério totalmente diferente no entendimento dela. Ela falou, amém, vou ser uma auxiliadora de ministério do meu marido. Vou ser uma esposa de pastor. E ela foi buscar isso no Senhor. Senhor, me libera para eu ser esposa do pastor. Só que conforme as coisas foram acontecendo, ela começou o quê? Começou a se conectar. Começou a se conectar verdadeiramente àquilo que Jesus tinha para a vida dela. Então, Deus começou a falar no meu coração, põe ela para pregar. Põe ela para fazer não sei o quê. Põe ela ali, tal. E ela começou a se conectar ao propósito. E quando ela se conectou ao propósito, ela entendeu que aquilo que ela pensava que era antes, já não era mais. E enquanto ela estava pensando que o ministério dela seria apenas ser uma esposa de pastor, a gente tentou vender a empresa por um preço, a gente tentou dar a empresa, a gente tentou até dar a empresa. Só que a gente queria dar a empresa para quem fosse manter os funcionários lá, porque uma das coisas que quando a gente adquiriu a empresa foi que a gente queria governar aquela empresa à maneira de Cristo. A gente queria que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque a gente faz tudo de forma proposital. E o nosso propósito central é Cristo. E não deu certo de dar a empresa. E no dia que ela dobrou o joelho dela e falou, Senhor, eu entendo o meu propósito, entendo o meu chamado, me ajuda para que eu cumpra isso. Isso gerou o quê? Alguns posicionamentos, tanto meu quanto dela. E fez o quê? Com que a venda da empresa fosse liberada. E hoje ela está aqui para a honra e glória do Senhor, para poder me ajudar nessa jornada. Mas antes disso, a gente tentou matar o cordeiro à nossa maneira. A gente tentou fazer a nossa própria maneira e Deus foi muito misericordioso conosco. Porque Ele foi colocando a mão e impedindo para que a gente não entrasse o quê? Em pecado. Porque pecado não é só você deitar com a vizinha. Pecado não é só você roubar. Pecado é você estar desconectado do propósito de Deus. A gente pensa que pecado é só coisa de ordem sexual. Não. Aqueles que não estão conectados, que não são chamados para o seu propósito, estão em pecado. O que diz Romanos? Daqueles que são chamados para o seu propósito. Se você não está conectado, você não tem um chamado correspondido.
Então nós nos alinhamos ao Senhor, e o Senhor foi muito misericordioso, da mesma maneira que eu entendo que Ele tem sido muito misericordioso com muitas pessoas que estão aqui nessa noite, para que nós não venhamos, meus amados, a perder, a não sermos estabelecidos naquilo que o Senhor tem para nós, porque depois que Ele fez isso, Samuel olha para ele e fala assim: a partir de hoje, você perdeu o seu reino para sempre. E o seu reino não vai mais ser estabelecido. Essa palavra estabelecido no hebraico quer dizer o que? Uma base sólida, alicerce. Ou seja, o profeta estava falando para ele: a partir de hoje você não tem mais chão. E quando você não tem mais chão, você não tem onde pisar, você vive instável. Você já andou em lugares que é lugares pedregosos? Então você vai andando, parece que tem hora que o seu pé vai assim, e se você não estiver esperto, você torce o seu pé. Mas o que Deus tem para nós, meus amados, é um alicerce, é uma base sólida. É aquilo que o salmista vai dizer: tirou os meus pés do lamaçal do pecado, firmou sobre uma rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. O que ele tinha feito? O que Saul tinha feito? Ele tinha perdido o Cristo que estava debaixo dos pés dele, aonde ele podia se apoiar, aquilo que dava firmeza para ele. Então, consequentemente, ele tinha que perder o reino, porque Deus queria abençoar o reinado, queria abençoar o povo de Israel, e ninguém é abençoado sem Jesus Cristo. Ninguém pode ser abençoado sem estar apoiado sobre uma base sólida que se chama Jesus Cristo. Teve uma menina que ligou para mim ontem: meu namorado eu trabalhei com ele, era para eles virem aqui hoje, acho que nem veio, não estão aí, né? Ela ligou para mim ontem: eu peguei meu marido fala muito de você, meu namorado fala muito de você, daquilo que vocês viveram lá na fábrica, na Vox, e eu precisava de ajuda, porque ele desandou, está fazendo uma série de coisas, e ele contou que você era tranqueira, e que quando você encontrou uma mulher, você virou o homem que você é hoje. Aí eu falei, deixei ela falar bastante, né, tal. Aí eu falei: deixa eu explicar um negócio para você, minha amiga. Eu não encontrei uma mulher e sou o que eu sou hoje por causa da minha mulher. Ainda que minha mulher tenha muito do que eu sou. Mas o que fez a mudança na minha vida foi o fato de eu encontrar a Jesus Cristo na minha vida. E Jesus me conduziu uma mulher, e essa mulher me fez eu ser melhor. Mas é porque eu encontrei Jesus. Se você verdadeiramente não encontrar Jesus, aquilo que Deus tem para você, não é que Deus não quer, não poderá ser estabelecido na tua vida. As coisas no reino de Deus, meus amados, eles são legais, é uma lei. E quando você entra, você se conecta com essa lei, você começa a o quê? A usufruir dos benefícios que tem dessa lei. Por isso que quando você não usufrui desses benefícios, você vive em maldição. Pastor, esse negócio de maldição não existe mais no Novo Testamento, como se tivesse divisão. Não. Então vai dizer lá, João, sempre falo para vocês, João 10:10. O ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. Maldição. Mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Quem que o diabo mata, rouba e destrói? Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não estão no propósito. Então primeiro ele veio o quê? Para matar o quê? Matar o teu propósito, matar a tua conexão com o Senhor, matar o teu espírito. E a partir do momento que ele mata teu espírito, a partir do momento que ele mata o teu propósito, ele tem legalidade, ele tem o quê? Como eu disse para vocês, é uma lei, ele tem legalidade para entrar na tua vida e roubar tudo aquilo que você tem. Você não perdeu o que perdeu na tua vida do nada, você perdeu o que perdeu porque houve uma legalidade na tua vida para que o inimigo viesse a roubar, porque quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então ele primeiro te mata espiritualmente, ele rouba e automaticamente, na hora que você está morto e falido espiritualmente, ele te destrói.
São estágios que Ele faz na nossa vida. Ele vem de leve, Ele vem fazendo estágios, Ele vem matando, roubando e destruindo. Mas Jesus, meus amados, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. É abundante. Não é meia boca. Para de enxergar Jesus como Jesusinho meia boca. Eu estou pedindo um negocinho para Ele lá, pedindo um lotezinho lá atrás da floresta. Lá. Ah, para, gente. Jesus tem muito mais para nós. O problema é que nós vivemos uma vida espiritual medíocre e não temos coragem de pedir aquilo que Ele quer nos dar. Ele quer nos dar muito mais, só que muitas vezes a gente fala assim, para eu poder viver isso no Senhor, eu vou ter que viver isso com relação ao céu. Como eu não estou disposto a viver isso com relação ao céu, eu vou viver na média, na mediocridade, e vou pedir somente aquilo que está, mas Jesus tem muito mais para você. Era assim que Saul pensava. Ah, eu vou fazer um sacrifício porque eu quero ganhar essa batalha. Gente, Jesus, Ele veio para nos dar vitória em todas as nossas batalhas. Ele não vem para te dar uma só batalhazinha, não. Aí a gente fala, se Ele consertar minha vida financeira, já está bom demais. Não. Ele quer consertar sua vida financeira. Ele quer consertar sua vida profissional. Ele quer consertar sua vida familiar. E em primeiro lugar, Ele quer restaurar o seu relacionamento com Ele. Nós não vivemos mais por regras. Eu não vivo mais de regrinhas. Eu vivo por relacionamento. Quem vive de regrinha ainda está na lei. Mas quem vive pela graça, ele vive de relacionamento. É viver daquilo que Ele ministra no teu coração. Hoje eu entrei no meu secreto de manhã. Ainda nem fiz a primeira coisa de secreto. Primeiro eu fui votar. Eu falei, eu quero votar para ficar sossegado e buscar Jesus gostoso. Fui rapidinho, peguei a moto lá, voltei e fui para o meu secreto. Daqui a pouco Jesus ministrou algo no meu coração. Falou, cara, eu estou te empoderando com algo novo hoje. Tal, falou comigo. Daqui a pouco estou aqui louvando, vem o Chiquito. Chiquito põe a mão em mim e fala assim, Jesus está te dando isso, isso, isso. Quase que eu falei para ele, é que eu não quis tirar o barato dele, né? Ele estava na coisa, trazendo algo novo do Senhor. Eu falei, já sabia, cara. Não estou de maneira nenhuma, é Deus confirmando a palavra dele para mim. Mas porque a gente entende que eu sou o melhor de tudo. Não, cara. Como diz o Paulo lá em Timóteo, eu sou o maior dos pecadores. Fui perseguidor da igreja um dia eu falei mal da igreja. Eu lembro que eu era pequeno, um dia a menina veio me entregar um folheto, eu tirei sarro da menina. A menina era de uma igreja avivada perto de casa. Fui perseguidor da igreja. Mas Deus, pela sua graça, posso dizer hoje, igual Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça não foi vão em mim. Antes procurei trabalhar, não como eles trabalharam, mas muito mais do que eles trabalharam. Hoje eu quero fazer mais para Jesus. É essa expectativa que a gente tem que ter. Saul parou no tempo, perdeu a bênção que ele tinha. Falou, a partir de agora, perdeu, e eu já procurei cujo coração está conectado com o meu e já o ordenei, para que assuma aquilo que você deveria fazer. Não pense, meus amados, que pelo fato de você se curvar e falar, eu vou deixar o meu propósitozinho aqui, eu vou deixar quieto, eu vou esperar as coisas acontecerem. Não espera não. Não espera não, porque talvez aquilo que Deus tem para fazer na tua vida seja para hoje. E se você não estiver disponível e conectado no seu propósito hoje, Ele vai buscar outro para fazer no teu lugar. É que nem o cara lá das minas, lá no capítulo 19 de Lucas. Pega a mina desse cara e dá para aquele que tem 10. Aí vem o socialista gospel, né? Ah, mas não é justo isso. Mas onde você viu que Deus ele é democrata? Deus, Ele é de monarquia absolutista. Aquilo que o rei decreta é lei, e nós vivemos isso com alegria. Porque o rei é justo. No rei não há sombra de variação.
eu não preciso duvidar do rei, eu sei que a decisão do rei é a melhor decisão possível. É isso que o Senhor tem para nós. Ele perde, e ele fica todo tristonho. Ele fala, e agora? E vai falar que Saul só foi de mal a pior depois desses dias. 2 capítulos para frente, ele é levantado como uma misericórdia de Deus, para poder, isso aqui, meus amados, não estamos falando de um cara que estava vivendo há 10 anos no Senhor, não, que já enjoou de viver o que ele tinha no Senhor. Era o 2º ano que ele estava vivendo na bênção de Deus. 1 ano ele tinha governado, nós estamos aqui no 2º ano de reinado de Saul. É muito pouco tempo para poder se desconectar daquilo que Deus tem. Passa algum tempo, ele foi chamado para derrotar os amalequitas. E novamente, ele não cumpre aquilo que Deus tinha falado. Sabe por quê? Porque quando eu não consigo honrar o profeta, quando eu não consigo honrar aquilo que o meu líder fala, dificilmente eu vou conseguir honrar aquilo que Deus fala no meu coração. Porque são níveis de hierarquia que o Senhor coloca sobre nossa vida. Se eu não sou fiel no pouco, sobre o muito eu não vou ser colocado. E da mesma forma ele vai falar, o povo me pressionou, e eu deixei Agag vivo, e o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar a Deus. Às vezes, meus amados, a gente faz alguns sacrifícios que Deus não mandou, porque estamos desconectados do propósito. A gente começa a fazer, já percebeu? Pessoas que estão desconectadas do propósito, são 2 extremos. São pessoas que não fazem nada, ou são pessoas que fazem um monte de coisa, para poder se justificar diante de Deus, para falar, Senhor, eu estou fazendo. Mas você não está fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, pastor, cansa, dá trabalho. Olhar as crianças dá trabalho. Cuidar de ovelha também dá trabalho. Eu vou desistir por causa disso? Não. Jesus me chamou para isso, e é dentro disso que Ele vai me abençoar, é dentro disso que Ele vai me prosperar. E vai falar que daquele momento em diante, verdadeiramente, ele perde o seu reino. E ele fala assim para Samuel, Samuel, faz o seguinte, não vai embora de mim não, passa comigo de frente dos anciãos, para que eles saibam que eu ainda estou conectado a Deus. Sabe o que é isso? Religiosidade. Deixa eu fazer umas artimanhas, deixa eu fazer uns paranauê aqui dentro, deixa eu falar bonito, deixa eu recitar versículo, deixa eu fazer um monte de coisa para que as pessoas pensem que eu ainda estou conectado no Senhor. Ei, meu filho e minha filha, admite diante de Deus, se arrepende, volta às primeiras obras e se conecta com Deus. Você não precisa ficar fazendo teatrinho, não precisa ficar fazendo gracinha. Deus conhece o teu coração e Ele está te chamando, filho, vem de volta. Porque às vezes a gente deixa até, meus amados, quando a gente está desconectado do propósito, até pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus vão nos enganar. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. 1 Reis, o último texto que eu quero falar com vocês. 1 Reis, capítulo 13. Vai contar do período da divisão do povo de Deus, de Israel. Era mais ou menos o ano de 931 a.C. E a tribo do sul fica com Roboão, a tribo do norte fica com um ímpio chamado Jeroboão. E Deus levanta um profeta novo para ir falar, porque Jeroboão ele começou a criar altares naquele lugar para poder fazer altares para Baal, para consagrar aquele povo a Baal. E ele levanta um profeta novo e fala assim para aquele profeta, ó profeta, Deus falando para o profeta, vá e entregue essa mensagem para Jeroboão, mas não pare para comer com ninguém, não pare para conversar com ninguém, somente vá no propósito que eu tenho estabelecido para você. O teu propósito é entregar a palavra para Jeroboão. Não fale com mais ninguém. A minha ordem expressa é essa. E aquele jovem vai lá,
ele prediz contra o altar de Jeroboão. O altar se racha no meio. Jeroboão tenta amaldiçoá-lo. Naquele momento, as mãos de Jeroboão ficam ressequidas. E ele fala: roga a mim, porque eu sou homem de Deus, e a sua mão vai voltar ao normal. Na hora que ele ora para aquele homem, as mãos dele voltam ao normal, e sobre aquele homem, Jeroboão, veio o temor de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu estou no propósito, Deus opera milagres por meio da minha vida. Você não tem tido uma vida de milagres, não tem uma vida de confirmação, pare para observar se você está diante do propósito ou você está caminhando diante de uma multidão te aplaudindo. Porque receber aplauso da galera, meus amados, é facinho a gente se perder nesse processo. E aquele homem fez o que tinha que fazer. Na hora que ele está voltando embora, vão lá, uma família vai e avisa um profeta velho tudo aquilo que tinha acontecido. E o profeta velho pega o seu jumento. O profeta velho na Bíblia vai falar de um homem que já não tinha mais, um homem que um dia foi usado nas mãos do Senhor, mas agora já não tem mais intimidade com Deus. Porque não existe profeta velho. Não existe, se o cara é profeta, ele continua, a idade não afeta ele, mas aqui chama ele de profeta velho, porque ele já tinha perdido o propósito dele com o Senhor, ele já não funcionava mais no Senhor. E não existe, meus amados, no mundo espiritual, ou eu funciono no Senhor, ou eu funciono nas mãos do inimigo. Não tem em cima do muro. Aquele profeta velho vai até o profeta novo e fala: vem, eu fiquei sabendo de tudo aquilo que Deus estava fazendo por você, venha na minha casa e venha comer comigo. Ele: não, eu recebi uma palavra de Deus, que eu não devo parar para comer com ninguém. Sabe o que o profeta velho fala para ele? Não, mas Deus falou comigo que é para você comer em casa. Assim diz o Senhor, venha comigo aqui. E quando eu ouço um assim diz o Senhor de uma pessoa que se diz homem de Deus, deixa que aquela pessoa toque na minha cabeça, deixa que aquela pessoa ministre na minha vida. Se aquilo não condiz com o teu propósito, sai fora dela. Sabe por quê? Porque aquele jovem foi lá, comeu com aquele profeta pensando que era Deus que estava falando. E no momento que ele estava na mesa, vai dizer que o profeta velho foi tomado verdadeiramente pelo Senhor e diz: por que fizeste isso? Você arcará com as consequências e morrerás. Vai dizer que no caminho de volta, o profeta novo, aquele que foi chamado pelo Senhor, foi atacado por um leão, e o leão o matou. O profeta velho pegou o corpo dele, sepultou o corpo dele e chorou pelo corpo dele, para que todos entendessem que ele era homem de Deus, que a profecia dele não está errada. E que isso nos alerta, meus amados: tome cuidado quem ministra na tua vida, tome cuidado, busque o propósito de Deus, que muitos que se dizem assim diz o Senhor, estão desviados e querem te levar junto com eles. Porque hoje na internet está cheio, gente. Está cheio do profeta, está cheio do mestre, está cheio do pregador, está cheio. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que vem com uma palavra para te tirar do propósito. Eu fui procurado lá na África por uma pessoa, por uma esposa de um obreiro que fez muita coisa linda comigo dentro da Assembleia de Deus. E a esposa dele falou: ó, meu marido começou a ouvir uns caras aí falando que Jesus não é Deus, falando que profecia não existe, falando que não existe dom espiritual, falando uma série de coisas. Sabe o que aconteceu com meu marido? Meu marido desviou, arrumou uma candanga lá no 300 quilômetros daqui, e está morando com a amante, e abandonou a família dele. Obreiro de linha de ponta de frente na Assembleia de Deus. Porque deu ouvidos à voz do profeta velho. Porque quando nós damos ouvidos à voz do profeta velho, a voz do profeta velho sempre vai falar de acordo com o pecado que já mora dentro do nosso coração. Saul, no momento que ele não mata os amalequitas, vai dizer que quando ele pega aquele sacrifício que deveria ser morto, ele vai até Gilgal e levanta um altar para si mesmo. Quando nós levantamos um altar para nós mesmos, é sinal que a nossa vontade é mais importante do que a vontade de Deus. Os meus sacrifícios são para satisfazer as minhas vontades e não as vontades do Senhor.
A gente não pode ser isento, a gente tem que ter propósito. Porque quando a gente não tem propósito, a gente perde o melhor de Deus para a nossa vida. E muitas vezes o propósito de Deus está batendo na tua porta. Está batendo, falando, cara, acorda. Não fica pensando que é coincidência, não. Pô, estou ouvindo umas palavras aí, pastor, está vindo uns negócios para eu posicionar mais com Deus. Eu acho que é uma voz, será que voz será que é essa? Cara, é a voz do Espírito Santo falando, cara, se conecta com o propósito, que eu vou te ajudar. Não precisa ficar desanimado, você está desanimado porque você não tem minha mão para poder te ajudar. Mas a partir do momento que você levanta e toma uma posição, eu vou te pegar pela mão e vou te ajudar. Senão a gente vai ficar parecendo, sabe quem? Herodes. Herodes não, é Pilatos. Pilatos, quando ele tem um encontro com Jesus, ele fica impactado com Jesus. Ele olha para Jesus e fala, eu nunca vi cara assim. E para mim, ó gente, esse cara não cometeu crime algum. Aí tinha um povo gritando lá fora, crucifica, crucifica ele. E agora? Faça a vontade do povo ou faça a vontade daquilo que Deus está ministrando na minha vida? Ah, mas eu não aceitei Jesus ainda. Ei, cara, mas se tem uma voz dentro de você, preservando a vida e mandando você fazer o bem, qual que é a voz de Deus, qual que é a voz do diabo? A voz de Deus sempre vai levar você ao centro da vontade de Deus, sempre vai levar você à palavra, sempre vai te conduzir à vida. A palavra de Deus sempre te conduz à vida. E ele manda lá para Herodes. Herodes fala, isso aqui não tem nada a ver comigo, ó, volta lá para você. Deus dando uma segunda chance para ele se conectar ao propósito. Mas na hora que ele vê o povo gritando, crucifica, o que ele faz? Lavou as suas mãos e mandou matar Jesus. Quantos de nós, meus amados, estamos aqui nessa noite, em que nós já lavamos as nossas mãos e falamos, isso aqui não tem mais nada a ver comigo. Isso aqui não é comigo não. Mas eu venho como profeta de Deus aqui nessa noite te dizer, o negócio é com você, nego. O negócio é com você, nega. Toma posição. Toma posição. Você pode perder o aplauso do público. Você pode perder o crucifica, o que está vindo para você. Você pode talvez perder temporariamente um poderzinho que o inimigo concedeu para você. Mas uma coisa eu vou te dizer, você vai ser empoderado pelo Espírito Santo. Essa noite é noite de empoderamento, essa noite é noite de conexão, essa noite é noite de você reavivar o propósito de Deus para a tua vida e receber do céu aquilo que Deus tem para você. Por isso vamos colocar em pé, vamos adorar o Senhor.